Livro da Vida de Santa Teresa de Jesus, capítulo 24. Tão branda saiu minha alma dessa confissão, que parecia não haver coisa a que não me dispusesse. E assim comecei a mudar em muitas coisas, ainda que o confessor não me apressasse. Antes parecia fazer pouco caso de tudo. Com isso, incentivava-me ainda mais, porque me conduzia pela via do amor a Deus, deixando-me livre, sem me constranger ao que eu não me dispusesse por amor. Assim tive por quase 2 meses, enquanto empregava todo o meu esforço em resistir aos presentes e dádivas que Deus me concedia. Quanto ao exterior, via-se a mudança, porque o Senhor já começava a dar-me ânimo para passar por algumas coisas que meus conhecidos e até os de minha casa diziam parecer exageros. E se comparando ao que eu fazia antes, tinham razão em dizer que eram coisas extremas. Porém, naquilo a que eu estava obrigada pelo hábito e profissão religiosa que fizera, ficava muito aquém. Com essa resistência aos deleites e presentes de Deus, ganhei o ensinar-me Sua Majestade, porque antes eu julgava que para que Ele me desse bênçãos na oração, era preciso muito retiro, razão pela qual eu quase não ousava me mexer. Depois vi o quão pouco isso importava, porque o quanto mais eu me procurava distrair, mais me cobria o Senhor naquela suavidade e glória que me pareciam rodear por inteiro, e das quais eu não poderia escapar por nenhum lado. E assim era. Tomava eu tanto cuidado que me dava tristeza. Já o Senhor, por sua vez, tinha maior cuidado, ainda nesses 2 meses, em me fazer favores, e assim de que eu entendesse que não estava mais em minhas mãos. Fazia-se notar por suas ações muito mais do que eu costumava fazer. Comecei novamente a ter amor pela sacratíssima humanidade, e a oração começou a assentar-se como um edifício que já tinha alicerce. Voltei a afeiçoar-me à penitência, da qual eu andava descuidada, por serem tão graves as minhas enfermidades. Aquele homem santo que tomou minha confissão disse-me que algumas coisas não me poderiam fazer mal, que se Deus me dava tantos males, era talvez pelo fato de eu não fazer penitência, como o gostaria Sua Majestade que eu fizesse. E esse santo confessor mandava-me fazer algumas mortificações, que não me eram muito agradáveis. Tudo eu fazia porque me parecia que eram ordens do Senhor e que aquele homem, ele concedera a graça de ser obedecido em tudo o que me mandava fazer. Minha alma ia já sentindo qualquer ofensa que fizesse a Deus, por pequena que fosse, de maneira que, se trazia comigo alguma coisa supérflua, não podia descansar até que a eliminasse. Fazia muita oração para que Deus me segurasse em sua mão e para que, como eu convivia com seus servos, não me permitisse voltar atrás, pois me parecia que tal coisa seria um grande delito e que eles seriam desacreditados por minha causa. Nesse tempo veio a esse lugar o padre Francisco, o duque de Gandia, que havia alguns anos deixara tudo para entrar na companhia de Jesus. Meu confessor e também o cavalheiro que, como disse, viera me visitar,
Orientou-me para que eu o procurasse e lhe falasse da oração que tinha, porque sabia que esse padre era muito favorecido e regalado por Deus, como alguém que, tendo feito tantas renúncias por ele, já começara a receber sua recompensa nesta vida mesma. Assim, depois que me ouviu, disse-me que era Espírito de Deus e que pensava não ser aconselhável que eu continuasse a opor-lhe a resistência, e que eu fizera tudo certo até então, mas que começasse sempre a oração por um passo da paixão, e se depois o Senhor me levasse ao Espírito, que eu não lhe resistisse, mas deixasse que fosse levado por Sua Majestade, não me esforçando por isso eu mesma. Como quem já estava muito mais adiantado, deu o remédio e o conselho, pois nisso a experiência faz grande diferença. Disse que já seria erro continuar a resistir. Fiquei muito consolada, e o cavalheiro também se alegrava muito com que tivesse dito que era Espírito de Deus, e sempre me ajudava e dava conselhos no que podia, o que era muito. Nesse tempo, transferiram o meu confessor deste para outro lugar, o que me abalou muitíssimo, porque, parecendo-me impossível achar outro como ele, pensei que havia de voltar a ter as más experiências de outrora. Ficou a minha alma como um deserto, muito desconsolada e temerosa. Não sabia o que fazer de mim. Uma parente minha tratou de me levar à sua casa e tratei logo de procurar outro confessor entre os da companhia. Quis o Senhor que eu começasse a travar amizade com uma senhora viúva, de alta estirpe e muita oração, que conversava muito com eles. Fez-me confessar com seu confessor e permaneci muitos dias na casa dela, que ficava perto de onde eu vivia. Eu me consolava por conversar muito com eles, pois só de perceber a santidade de suas palavras já era um grande proveito para minha alma. Esse padre começou a pôr-me em maior perfeição. Dizia-me que, para contentar totalmente a Deus, eu não devia deixar nada por fazer, e tratou-me com muita prudência e brandura, pois minha alma ainda não estava nada forte, mas muito tenra, em especial para deixar algumas amizades que, na verdade, não me induziam a ofender a Deus. Tinha grande afeição por elas e que me parecia que, se as deixasse, eu estaria pecando por ingratidão. Assim perguntei-lhe por que haveria eu de ser ingrata e se com isso eu não estava ofendendo a Deus. Respondeu-me que encomendasse o caso a Deus por alguns dias e rezasse o hino Veni Creator, para que ele me inspirasse naquilo que haveria de ser o melhor. Tendo estado um dia em muita oração e suplicando ao Senhor que me ajudasse a contentá-lo em tudo, comecei a rezar o hino. Foi então que, enquanto o dizia, veio-me o arrebatamento, tão súbito que quase me tirou de mim. E eu não tinha como enganar-me sobre isso, porque foi muito claro. Foi a primeira vez que o Senhor me concedeu esta dádiva de arrebatamento. Ouvi estas palavras: já não quero que tenhas conversas com homens, mas apenas com anjos. A mim isso causou grande espanto, porque o movimento da alma foi grande e tais palavras me foram ditas tão profundamente no espírito que me atemorizei, ainda que por outro lado isso me desse grande consolo, que ficou comigo depois de passado o medo causado pelo caráter
inusitado daquela experiência. Isso se cumpriu bem, pois nunca mais pude guardar amizade, nem ter consolação, nem amor particular, senão por pessoas que percebo terem amor a Deus e que o procurem servir. Não é algo que está ao meu poder e tampouco importa que a pessoa em questão seja meu parente ou amigo. Se percebo que a pessoa não tem amor a Deus ou não pratica a oração, é para mim uma verdadeira cruz relacionar-me com ela. Acredito que isso seja realmente assim. Desde aquele dia passei a ter coragem de largar tudo para entregar-me a Deus, que naquele instante, e me parece que tudo não durou mais que um breve instante, quis transformar sua serva. Assim meu confessor não teve necessidade de dar-me mais nenhuma ordem, pois, vendo-me tão apegada a isso, não ousava dizer terminantemente que eu fizesse. Sabia bem que precisava aguardar que o Senhor tomasse alguma medida, e ele a tomou. Nem pensei que poderia sair daquilo, porque eu mesma já o havia tentado, mas sempre acabava desistindo, por ser muita a tristeza que me dava abandonar algo em que eu não conseguia enxergar nenhum inconveniente. Foi então que o Senhor me deu liberdade e força para realizá-lo. Comuniquei-o então ao confessor e deixei tudo, conforme ele mandara. E as pessoas com quem eu convivia ficaram muito edificadas quando viram em mim essa determinação. Bendito seja para sempre Deus, que num instante me deu a liberdade que eu, com todos os esforços que fizera em muitos anos, não pude alcançar por mim mesma, fazendo muitas vezes tão grande esforço que muito me prejudicava a saúde, como foi feito com quem é poderoso e Senhor, verdadeiro de tudo. Nenhum sofrimento me causou.